Reverendíssimo Padre Rosimar, nosso pároco, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nossos seguidores nas redes sociais que nos acompanham, devotos de Padre Pio, que encerram esta novena especial aqui na nossa paróquia São José, de Planaltina, Goiás. Iniciar o mês de outubro, que neste ano caiu num domingo, lembrando e reverenciando São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, é uma graça muito especial para todos nós. O mês de outubro, que é um mês missionário no mundo todo, desde 1800 e pouco, que foi criado e estabelecido as obras pontifícias missionárias, e a igreja passou a rezar pelas missões e ajudar as missões. Essa nossa paróquia é uma paróquia também bastante missionária. Nós estamos aqui com a igreja cheia e ao lado da igreja outro tanto de pessoas. Isso significa que na paróquia há uma acolhida, há uma boa catequese, há uma boa evangelização, há um trabalho que vai trazendo as pessoas aos pés do Senhor Jesus. O trabalho da igreja deve ser sempre um trabalho missionário. São Padre Pio de Peltrautina nunca se ausentou da sua missão lá em San Giovanni Rotondo, mas a sua obra, a sua palavra percorreu o mundo e continua percorrendo, fecundando a realidade missionária da igreja. É um santo extremamente missionário. Mesmo depois de morto, São Padre Pio parece que está caminhando no meio de nós, nos milagres que realizam, nas graças que ele atendem quando nós pedimos. Da mesma forma, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo, onde foi monja reclusa no silêncio, para evangelizar. Mas as suas orações, a sua intercessão pela igreja, tocou o coração do Papa, da igreja da época, e nós a temos como padroeira das missões. Santa Teresinha, ela disse que iria passar o céu dela fazendo bem sobre a terra. É uma santa extremamente maravilhosa, simples, humilde e que nos atende. Eu mesmo já tive graças especiais da parte de Santa Teresinha do Menino Jesus. O milagre das rosas. Quantas rosas a gente recebe dos devotos de Santa Teresinha, exatamente quando você está fazendo uma novena e pedindo graças, é a confirmação. E ela disse uma frase muito bela: no coração da igreja eu serei o amor. Santa Teresinha é aquela santa do amor, muito meiga, muito delicada, muito carinhosa. É uma santa profundamente orante, doutora da igreja. Viveu 7 anos no convento e deixou obras maravilhosas. Foi colhida através de uma tuberculose crônica naquela época. Interessante que na hora que ela morre, todo o convento é impregnado com cheiro de rosas. Santa Teresinha, a santa das rosas. E neste domingo,
A Sagrada Liturgia nos apresenta este evangelho dos dois filhos. Somente o evangelista Mateus narra essa parábola de Jesus, dos dois filhos. Um que o pai manda ir para o serviço, ele fala que não vai, mas depois vai. O outro, que o pai manda para o trabalho, sim, já estou indo, mas não foi. Aqui nós podemos perceber qual a direção das palavras de Jesus sobre esta parábola. O filho que diz não e vai, são os pecadores, aqueles que João Batista mergulhou no batismo, as prostitutas, os cobradores de impostos, aquele povo que não era judeu, muitos até pagãos, que se converteram. Aqui é uma referência clara à conversão. O pai chama, Deus chama, vamos para a igreja. Ah, não vou. Mas depois fica o Espírito Santo mexendo, que o Espírito Santo acha às vezes mais lugar no coração dos pecadores do que daqueles que se acham santos. E a pessoa se converte. Então esse filho é a imagem dos convertidos, dos que abriram o coração e seguiram a nosso Senhor. Nós devemos ter essa abertura de uma conversão permanente. A nossa conversão nunca está pronta. Eu lembro do meu diretor espiritual, a última vez que eu visitei, já com 92 anos, depois 3 anos à frente, quando já estava com 95 anos, morreu de Covid, com a peste chinesa. Conversava com ele e pedia a ele oração. Peço as suas orações, porque o senhor já é um homem santo. Ele falou, não, eu com 92 anos ainda estou me convertendo. Mas a verdade é essa mesmo. Os anos vão passando e a gente vai descobrindo um pecadinho, uma coisa, um orgulho, uma brutalidade, uma falta de paciência, uma falta de perdão. Ontem nós tivemos lá na capela Santa Catarina de Alexandria uma noite de oração, e eu fiquei lá 2 horas pregando com eles e rezando. Um momento bonito, que os jovens exercitando o perdão, que nós temos tanta dificuldade para perdoar. Às vezes temos mágoas muito profundas, mas o perdão é divino. O perdão, ele não é humano, ele não é uma atitude psicológica. É Deus agindo, é Deus que age. Uma filha, já com mais de 60 anos, que cuida do pai enfermo, ela me dizia nesta semana passada, eu tenho tudo para não cuidar dele, porque ele foi mal, ele traiu minha mãe, ele nos largou, nós passamos fome, ele arrumou tantas outras mulheres, ele dava o dinheiro para os filhos das mulheres, mas não ajudava seus filhos. E depois ele voltou para casa apodrecido, no câncer, viajou no pecado. Mas eu o perdoei, eu estou cuidando dele. É uma obra de misericórdia. Assim deve ser o cristão verdadeiro, que perdoa, que ajuda, que ora, que tem a alma generosa para com Deus. É assim. O filho custoso, mentiroso, falso, eu irei, mas não vai, ele é o fariseu, que Jesus briga com eles no Evangelho. Lê a Bíblia, vai ao templo, oferece as coisas, devolve o dízimo do cominho, de tudo, reza bonito,
julga os outros que não rezam. Isso é o fariseu, que faz as coisas de Deus, mas sem Deus. Promete e não faz. Nós podemos ter católicos assim? Sim. A gente pode ter católicos cristãos que até conhecem muito bem a Bíblia, as coisas da igreja, mas é do coração duro, é mau pai, é má mãe, é mau filho. Na igreja está lindo, está bonito, cheio de vigor, cheio de palavras boas, todo mundo gosta. É um sepulcro caiado, como disse Jesus, aquele sepulcro bonito. Quando a gente vai no cemitério, geralmente os ricos fazem aqueles mausoléus caríssimos, daria para fazer 4, 5 casas para os pobres. Faz aqueles mausoléus bonitos, que a gente dá até vontade de morrer e ficar lá dentro, tanto que é bonito. Mas lá dentro, o morto está fedendo, ele está derretendo, os bichos estão devorando o morto. Coisa triste. Assim são muitos que se diz conhecedor das coisas de Deus, mas são sepulcros caiados. São pessoas mentirosas, falsas. São pessoas que não pagam o que devem. São pessoas que apresentam uma coisa, mas é outra. São os fariseus. E o pior, que dentro de nós moram os dois. Mora o filho que quer converter, quer mudar de vida, quer crescer, e mora o fariseu. Todos nós temos um fariseu dentro de nós. Se a gente for apertando, você vai achando. Olha aqui o fariseu agindo dentro de mim. Olha aqui. É assim? Daí a necessidade de orar, de confessar os pecados, de arrepender-se dos pecados, de fazer penitência, jejum, sacrifícios. Há essa necessidade em nós de purificar sempre o nosso entendimento, o nosso ser. A igreja nos ensina, com as palavras de Jesus, dos grandes santos, que nós precisamos de uma permanente conversão, mudança de vida. Às vezes nós até somos convertidos, a gente crê em Jesus, crê na igreja, nos mandamentos, a gente luta, mas nós não somos libertos. Um senhor me falava tempo atrás que o que eu faço? Eu gosto da igreja, eu adoro, eu faço cesta para os pobres, mas às vezes cresce dentro de mim tentações, coisas horrorosas que me coloca para baixo. E eu dizia para ele, é falta de purificação da mente. A gente tem que pedir muito a Deus para purificar a nossa mente. São Paulo fala na segunda leitura de hoje sobre o orgulho. A gente vence o orgulho com a humildade. A igreja é nossa mãe e ela nunca nos orienta de forma errada. A segunda-feira, na espiritualidade católica, é um dia que a gente reza para os mortos. Hoje achei bonito lá em Boa, o pessoal convidando para o ofício de trevas, ofício de morte na segunda-feira. É um dia que a gente visita o cemitério. Se a gente tem condição, é bom visitar o cemitério de vez em quando. Não só no dia 2 de novembro, que está chegando, daqui um mês e um dia, nós vamos ter o dia de finados. O cemitério é uma chamada de atenção para nós. A gente sabe, eu vou morrer mais cedo ou mais tarde. Hoje eu dizia para um homem lá em Vila Boa, que a mulher veio e trouxe para mim,
bispo, ele não quer casar na igreja, que eu falei disso lá. Pode casar? Podemos, mas ele não quer. Você vem à missa? Ah, de vez em quando. Está robusto, come bem. E eu perguntei para ele, que rumo fica o cemitério na cidade? Aí ele apontou, você precisa ir mais ao cemitério. Você pensar na morte, você acha que não vai morrer? E fica aí na desobediência. Como é que vai para o céu uma pessoa que não quer casar na igreja? Que vive no adultério? Aí veio a outra discutir porque eu falei contra o DIU, e que o DIU é abortista, como o anticoncepcional, vasectomia, ligadura de trompas, tudo isso é atentado à vida. Não somente aquela coisa que a gente chama aborto, que é o gesto de matar a criança lá dentro da barriga da mãe, que ele não pode falar essa palavra aqui, senão as mídias caem. Depois fala que o Brasil tem liberdade. Não tem. No Brasil não há mais liberdade. Nós já estamos vivendo os prenúncios de uma ditadura. Onde já se viu num país que julga as pessoas sem elas terem direito de recorrer? É ditadura. Você não pode falar dessas coisas. Se você fala, acende, né, o farol. E ela dizia, eu uso o DIU. Falei, pois você usa um instrumento que mata uma criança todo mês. Mas eu me lembro uma vez aqui na diocese, eu não recordo qual paróquia, eu estava na sacristia, assinando as lembranças de Crisma, e ministro da comunhão para lá, para cá, aquele tanto de gente, e Deus me mostrou uma ministra que estava na minha frente, filha, você está com DIU? Ah, como é que o senhor sabe? Uma ministra da comunhão com DIU, pecado mortal, todo mês concebe e morre o embrião, um aborto, todo mês, causado pelo DIU. São católicos que vivem o farisaísmo, não tem aquela coragem de dar passos na mudança de vida. Ah, eu quero amanhã ser melhor do que hoje, e hoje melhor do que ontem. A vida toda maltrata a esposa, nunca cai em si, que esse não é o caminho de um homem casado. A mulher valente que briga com o esposo, ao invés de recebê-lo bem, quando chega do trabalho já recebe xingando. Uma mãe que grita com seus filhos, acha que está impondo autoridade. Os meninos crescem tudo sem vergonha e sabe que ela só grita, eu vou te esmagar, eu vou te cortar na guaspa. Aí quando vai dar um tapa, nem encosta a mão. Aí os meninos já crescem, só tem conversa, não tem ação. Aí crescem uns meninos tudo sem referência, sem firmeza. Pai e mãe precisam ser firmes. Vocês dois têm que amar muito, perdoar sempre. O matrimônio é uma coisa bonita, mas é difícil. Tem dia que às vezes um está emburrado, está com a avó atrás do toco. Então dá um tempinho, espera para melhorar. Mas nunca o casal deve, a Bíblia que diz, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. O casal deve ser muito unido e muito firme para educar os filhos no caminho de Deus. E a gente precisa que vocês eduquem seus filhos, porque nós estamos vivendo um momento triste no Brasil, essa campanha para matar as crianças na barriga, que é um troço vesgo, é caolho isso aí, porque deveria ser tramitado isso lá no Congresso, lá não passa. 85% do povo não quer que mate as crianças na barriga da mãe. Então, lá não passa. Mas aí tem esses partidinhos comunistas, ateus, inimigos de Deus. Diz que fala em nome dos pobres, mas não ajuda pobre nenhum, tudo caviar. Todo esquerdismo caviar.
vai lá e exige, faz pedido para que a Corte Suprema aprove o aborto. Não, não é esse o caminho. Nós não podemos aceitar isso. Isso é ativismo. Como também a questão da liberação das drogas. Deputados e senadores, eles fazem a vontade do povo, o povo não quer isso. Quem é que vai querer que as drogas sejam liberadas? Toda farmácia pode chegar lá, me dá um pacote de maconha. E já tem alguns ministros que, não, pode liberar tudo. Ninguém quer isso. Isso não é competência da justiça, é do parlamento. A ministra que terminou deixou seu voto sujo, aprovando, tirar o menino, enfiar o negócio lá no útero e rasgar lá a criança, esmagar e tirar, até a 12ª semana. Agradando quem? As feministas, abortistas, inimigas de Deus, inimigas da vida. E essa gente que apoia isso, o faz porque nasceram. É gente ateia, gente que vive igual um mandrová, para resumir a coisa. Então, curtir a vida, não pensam na morte. E é bom sempre a gente ficar lembrando como que morrem os corruptos e os criminosos. É bom a gente guardar isso. Como vai morrer essa gente que quer impor ditadura, essas coisas? Como vai morrer? É triste. Então o nosso olhar se volta para os santos. A riqueza da nossa comunidade católica contempla também os santos. Um São Pio de Peltrechina, Santa Teresinha do Menino Jesus, cujo dia hoje lembramos. São santos que a gente lê a vida deles, assiste os filmes sobre a vida deles. A vida da gente se encanta. E a primeira coisa que você aprende com os santos é ser amigo de Deus. E quem é amigo de Deus depende do Espírito Santo. Quem é amigo de Deus carrega a cruz com Deus. Não pensa vocês, eu sou um católico autêntico, participo, ajudo, trabalho na igreja, devolvo meu dízimo, eu não vou sofrer. Vai. A nossa natureza, ela é assim. Alguns sofrem menos. O tio do Reginaldo, que morreu há 7 dias, seu Benedito, morreu dormindo. Nem todo mundo vai ter essa sorte. Nem todo mundo. Quantas pessoas ficam aí tempos e tempos tomando morfina para aliviar as dores do câncer? Mas qual o sentido disso? Pergunta para Santa Teresinha, pergunta para São Pio. Eles vão responder para a gente. É a purificação nossa. Mas minha mãe era uma santa, sofreu tanto. Mas aquele sofrimento às vezes que Deus não deu, é a consequência da natureza, mas Deus permitiu para que a família se convertesse. Quantos doentes que sofrem, e na hora da morte é uma morte tão bonita, aquela entrega a Deus. Santa Teresinha, tuberculosa, vomitando sangue, aquele sofrimento, uns 3 ou mais anos ali da sua vida, jovem, morreu com 20 e poucos anos, vomitando sangue, mas morreu em paz, com a cruz. Vocês podem ver a foto de Santa Teresinha, é sempre com a cruz. Eu vou lá rezar a missa no túmulo dela esse ano, nesse mês, e vou levar as intenções de todos vocês. Quando a gente visita a casa de Santa Teresinha, a gente fica emocionado. Como que o pai, São Luís, e a mãe, Santa Zélia, cuidaram daquelas crianças com tanto amor. E a mãe de Santa Teresinha morreu nova.
Santa Teresinha, com 4 anos, já conversava com Jesus, via os anjos. E um dia Nossa Senhora permitiu que ela, criança, visse o céu. Está no quartinho dela, junto dos brinquedos. Os brinquedos dela estão tudo lá ainda na casa. Muito engraçado aquilo. Como que era a vida da infância de Santa Teresinha. E ela viu Nossa Senhora e Nossa Senhora mostrou o céu. Aquela coisa extraordinária. E a mãe dela, muito doente para morrer na cama, ela chegou lá. Mamãe, eu quero que a senhora morra. Urgente. O que é isso, minha filha? Não. Eu quero que a senhora morra para a senhora ir para um lugar melhor do que esse. E de fato a mãe logo morreu. Porque ela viu o céu. E como criança, ela pensou, como será bom se Deus levar minha mãe. Tanto que ela aceitou a morte, a mais novinha, aceitou com tanto amor a morte da mãe. Santa Teresinha, lidando com a morte. São Pio foi com o pai. O pai, custoso, fazia muita coisa errada, ficou viúvo, sofrido, foi morar com o filho padre, que mexia com milhares de pessoas, hospital de pobre, aquela coisa toda. E São Padre Pio ia lá e falava, o senhor tem que converter. Sempre falava. E ele meio duro, começou a pedir o filho, você me dá o dinheiro para mim ir embora. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Não, mas esse dinheiro que você pega, esse dinheiro aqui é do hospital, dos pobres. Aí o Padre Pio sentou na cama dele e falou, o senhor precisa confessar, mudar a sua vida. E ele começou a confissão. E o Padre Pio tinha aquele cesso dele, de dar aqueles rosnados dele assim, bruto, igual o italiano. E ele falava, o senhor não confessou tudo. Confessei, não confessou. Lembra quando você traiu minha mãe? Aquela mulher assim. Lembra quando o senhor fez isso e isso? Lembra disso? E o velho começou a chorar. Se converteu, nunca mais pediu para ir embora até morrer ali. São Padre Pio cuidando do pai que morria dentro da sua casa. Os santos, eles são pessoas extraordinárias, porque Padre Pio tinha uma comunicação tão profunda com Nossa Senhora, com seu anjo da guarda, com São José, com Santo Antônio. Já pequenininho, 4 anos, 5 anos, ele já tinha essas visões. E ele a vida toda viveu isso. E ele foi descobrir que as pessoas não têm essas visões quando ele era padre. Que ele foi confessar com o padre, falando das visões que ele tinha, dos santos que o orientavam. E o padre assustou. Mas como assim? Pô, mas o senhor também não tem essas visões? Não. Aí que ele foi descobrir que era só ele que tinha aquilo. Uma intimidade grande com o anjo da guarda. Certa vez ele estava cantando no coro, igual os meninos ali, no coro, cantando na missa. Nossa Senhora apareceu para ele. Vamos ali. Foi a primeira vez que ele bilocou. Ele ficou lá no coro, mas foi também com Nossa Senhora a 700 quilômetros, numa cidade chamada Udine, em 1905. Tinha uma mãe dando à luz, a menina estava nascendo, já tinha nascido a cabeça, e o pai estava ajudando, e o pai deu um infarto e morreu na frente do parto da filha. E a mulher clamou por Nossa Senhora, e Nossa Senhora levou Padre Pio. Por que Nossa Senhora levou Padre Pio naquela bilocação? Santo Antônio também bilocava, às vezes estava em 3 lugares ao mesmo tempo. São Padre Pio veio em Buenos Aires, conversou com o bispo lá, sem nunca ter entrado no navio para vir para cá. Aí Nossa Senhora disse, está vendo essa menina que está nascendo? Ela é sua. Você vai ser pai espiritual dela. Você vai cuidar dela. Ela é um diamante que precisa ser lapidado. E Padre Pio, mas como? Você vai cuidar. Depois Nossa Senhora disse para ele, através do seu anjo da guarda. E aí o anjo da guarda de Padre Pio orientava o anjo da guarda da menina. E ele acompanhou essa menina 17 anos com o anjo da guarda. Ele mandava o anjo da guarda todo dia dar notícia e ele sabia as notícias. 17 anos depois, a menina já grande, sem pai, a mãe mudou para Roma. E
Padre Pio bilocou. Deus o levou à Basílica de São Pedro, onde a menina estava andando, 17 anos, conhecendo a Basílica, que é uma coisa fantástica. Padre Pio, lá atrás, estava lá no convento, 200 e tantos, 300 quilômetros para lá, e ao mesmo tempo na Basílica. Aí a menina viu o frade, com aquelas mãos tampadas das feridas. Eu posso falar com o senhor? Sim. Ela tirou todas as dúvidas com o Padre Pio. O Padre Pio a viu em bilocação, orientou, mostrou tudo, tal. E ela saiu. E ela quis voltar. Quando ela voltou, não viu mais o Padre Pio. Desbilocou. Aí, passado uns dias, a menina encontra uma senhora muito amiga da sua mãe. Olha, eu estou indo lá em Pialtratina. Lá tem um padre que confessa, que fala as coisas, que cura. Vamos lá? Vamos. Ela foi. Aí está lá a filha, Padre Pio confessando, e vem a menina Giovanni, não sei o que lá, Nesse, uma coisa assim. Quando ela ajoelhou no confessionário, Padre Pio: minha filha, querida Giovanna, quanto que eu queria te ver. Chegou a hora. Eu fui assistir seu parto. Vi seu pai morrendo na sua frente quando você nascia. E desde aquele dia eu estou cuidando de você através do meu anjo. E a menina começou a chorar, ficou emocionada. Padre Pio, eu tenho que ser freira? Não. Você vai voltar para Roma, você vai se casar, vai ser boa mãe, e eu vou te orientar por cartas. Pegou o endereço, todo mês mandava a carta, orientando. Orientou aquela filha espiritual. São Padre Pio tinha milhares de filhos espirituais que ele orientava. E ajudado pelo anjo da guarda dele. Aí um dia ela escutou o Padre Pio falando dentro dela: Giovanna, minha filha, venha me ver que eu já estou indo. Isso foi em 1968. Ela já estava uma senhora. O Padre Pio já velhinho, morrendo. Ela foi a São Giovanni Rotondo, encontrou o Padre Pio, aquele mundaréu de gente para falar com ele. Ele atendeu a última confissão dela. E ela também morreu, uma mulher extremamente santa. Então, Padre Pio tem essas coisas. Eu, no tempo da peste, aí, esse troço esquisito, essa fraudemia que teve aí no mundo, eu tive muitas experiências com o Padre Pio. Vou contar a experiência que eu tive de orar. Foram muitas experiências, vou contar duas. Uma da minha tia e outra de uma médica que eu não conhecia. Eu terminei a missa à noite na catedral. Chegaram as pessoas, o bispo reza por uma situação drástica em Brasília. Uma médica nossa católica, ela tem 4 filhos nascidos, está com um filho de 8 meses na barriga e foi entubada hoje com a Covid. A família está desesperada. E lá na sacristia nós temos um crucifixo bonito. Vamos orar. Aí nem tinha tirado os paramentos, peguei nos pés do crucifixo, que São Padre Pio tinha um amor muito grande ao crucifixo. E começamos a orar. E Deus me deu a graça de ver Padre Pio entrar na UTI, mancando como ele andava, por causa das feridas nos pés, as estigmas. Ele colocou as 2 mãos em cima do pulmão da médica, naquela UTI. E Santa Giovanna, que é aquela que preferiu morrer e não abortar a filha, hoje a filha coordena o hospital dela, uma médica, que é médica também, ela veio e colocou a mão em cima daquele barrigão. E eu me arrupiei, comecei a emocionar. Até hoje, quando eu falo disso, fico meio emocionado. E nós oramos, eu disse para o pessoal: não vai morrer nem a médica e nem a criança. Para a glória de Deus, a criança nasceu perfeita e a mãe está sem nenhuma sequela. Minha tia, que nos ajudou a criar quando eram meninos, sofrimento, órfãos, entubada em Uruaçu, hospital novo. Os médicos que fez a intubação tinham sido meus coroinhas.
Eu acho que não precisava ter entubado, mas entubaram. Eu fui lá, minha tia lá, bonita lá, entubada. Uma senhora de muita oração, devota de Nossa Senhora. Eu orei e Padre Pio disse: prepara a família. Só isso. 3 dias depois nós sepultamos. Padre Pio, no tempo da Segunda Guerra, o piloto lá, o comandante, fez uma estratégia errada. Iam bombardear, inclusive o hospital dele. A cidade ia ser bombardeada, porque fizeram um cálculo errado naquele tempo. E quando os aviões com as bombas vinham, eles viam um frade no ar, fazendo assim, um frade franciscano, Padre Pio. Não tiveram coragem de ir. Depois, relatando isso, o pessoal, não, mas é Padre Pio. E os pilotos foram a São Giovanni Rotondo, e Padre Pio brincava com eles lá, né? Padre Pio sabia, o anjo da guarda dele, Nossa Senhora avisou, vamos bombardear. Então ele bilocou na frente dos aviões, e eles não bombardearam Peltratina e o hospital. As mães que tinham os filhos na guerra vinham falar com Padre Pio: Padre Pio, tem 5 meses que eu não recebo notícia do meu filho. Bobagem. Vai para casa, vai chegar a carta. E a mãe ia para casa, logo chegava a carta do filho: não, estou bem. Outras vinham: Padre Pio, meu filho não manda carta. Manda rezar a missa para ele, já está com Deus. Já tinha morrido na guerra, né? Padre Pio, santo extraordinário. Extraordinário. Eu peço a ele que abençoe a todos nós aqui. Abençoe, visite as famílias sofridas da nossa paróquia, os que passam por dificuldades. Visite cada um de nós, o nosso padre, nossas crianças. Que Padre Pio seja realmente o nosso grande protetor. Os santos, não é a gente que escolhe o santo, é o santo que escolhe a gente. Eu não tinha muito conhecimento de Padre Pio, achava que era um santo meio esquisito, mas de repente Padre Pio entrou na minha vida. Hoje eu sou filho de Padre Pio e ele me ajuda, e as coisas quando são difíceis é ele que me dá o norte. São Padre Pio. Sou muito devoto de Santa Teresinha, mas de Padre Pio é o santo que me ajuda, porque tem o estilo um pouco parecido com o meu, a brutalidade, essa coisa esquisita que às vezes a gente é. Padre Pio era um pouco assim, mas extremamente obediente à igreja. Quantas vezes esse homem, o pessoal não entendia por que às vezes ele ficava 40 minutos em silêncio na missa. O pessoal não entendia. O Papa chamava a atenção, muitas vezes foi até preso dentro do convento pela igreja. Ele parou de sofrer perseguição da igreja quando uma filha espiritual dele, que era irmã do Papa Pio XII, quando o Papa Pio XII foi nomeado Papa, essa irmã dele, que era filha espiritual dele, como milhares de mulheres e homens, foi lá no Papa, falou: meu irmão, não persegue esse homem mais não, pelo amor de Deus, não persegue. Então dali em diante Padre Pio não foi mais perseguido, morreu em 1968. Aí o pessoal descobriu que aquele momento de silêncio ali depois da consagração que às vezes ele fazia, ele estava conversando com o anjo dele sobre a vida dos seus filhos espirituais. Ele quase que bilocava e ficava minutos e minutos escutando o anjo da guarda falar dos seus filhos espirituais, e ele orava. Certa vez ele estava rezando o terço no canto lá do convento, rosário, andando para lá, mancando, com aqueles pés cheios daquelas dores, 50 anos de estigma, nas mãos, nos pés e no lado. O dia que morreu, acabou as estigmas. Milagre. Aí o irmão chegou: Padre Pio, epa, vamos para lá, estou rezando. Aí depois terminou a reza, falou: vem cá, venha, filho meu, venha. Não, porque eu estava conversando com os anjos, então você não pode me atrapalhar. Quando eu estiver assim,
Você não me atrapalhe porque eu estou cuidando. E ele cuidava de gente de tantos países, eram tantas cartas que chegavam para Padre Pio. Eu aconselho depois vocês verem o filme dele. No YouTube tem um filme completo do Padre Pio. Sofreu muito esse homem. É um homem do sofrimento. Por que ele teve as estigmas? Numa sexta-feira santa, ele foi orar e foi contemplar a paixão de Cristo. É o único padre católico no mundo que recebeu as estigmas de Cristo. São Francisco não era padre, também recebeu. E ele estava orando, meditando uma sexta-feira santa, e o anjo de Deus veio e fisgou, furou a mão, os pés e o lado. 50 anos. Foi humilhado com isso, porque o pessoal falava que ele estava mentindo, a congregação, o bispo, falava que ele estava mentindo, que ele era mentira. Tiraram foto dele pelado com essas coisas, humilharam ele de todo jeito, mas nunca desobedeceu e nunca xingou o Papa nem o bispo. Viveu uma vida de grande sofrimento. Assim é a vida dos santos. Criou o hospital chamado Ospedale dei Sofferenti, o Hospital dos Sofredores, que hoje é a maior referência médica na Itália. E vocês imaginam que vai médicos do mundo todo ficar lá 1 mês, 2 meses tratando de graça as pessoas no Hospital de Padre Pio, até hoje. Eu acompanhei uma consagrada fisioterapeuta, que ela era filha de Padre Pio. Ela me ajudou muito a compreender Padre Pio. Ela ia de 4 em 4 anos, ficava lá 1 mês fazendo fisioterapia. E ela teve todo um atrofiamento nas mãos. Eu acho que aquilo era uma espécie de estigma. E morreu em odor de santidade. Filha de Padre Pio. É muito interessante a vida deste santo. É um santo que causou muitas polêmicas, que as pessoas achavam que ele era doido. Muitas vezes, celebrando a missa, os demônios manifestavam nas pessoas, só faziam um sinal da cruz, o diabo saía. Quantas vezes na missa dele, daquelas pereba, daquela machucada que saiu uma salmoura naquilo. Eu tenho um pedacinho de pano que ficou na mão dele, que foi umedecido com aquele sangue, aquela salmoura, e aquilo exalava um perfume, e as pessoas iam sentindo aquele perfume e iam sendo curadas. Padre Pio, grande homem, um santo extraordinário, um santo que amou profundamente a igreja e as pessoas, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Aprendamos de Padre Pio o amor à missa, o amor à Santíssima Virgem, o amor a Jesus crucificado e o amor ao que sofre, ao pobre. E de Santa Teresinha, aprendamos dela a paciência, a bondade, a contemplar Jesus nas pequenas coisas. Ela falava, meu Jesusinho, minha mãezinha. Santa Teresinha sempre falava as coisas em diminutivo, porque ela é a santa da infância espiritual. Ela contemplava o menino Jesus, as coisas pequenas. Os santos têm muito a nos ensinar nesses tempos tão cruéis que nós vivemos. Que São Padre Pio e Santa Teresinha olhe por nós, olhe pelos nossos surdos, olhe pela pastoral dos surdos, que é tão importante. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, São José Operário, creio em Deus Pai.